Bom dia, o meu nome é Thalia, eu sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Microbiologia Oral e sob orientação da doutora Thalita Lourenço e da professora Ana Paula Colombo, eu estou apresentando o trabalho sobre sacaribactéria, diversidade e papel da Escherichia bionte no microbioma associada à saúde e doenças orais. Bom, as bactérias que podem ser crescidas em laboratório, elas são apenas uma pequena parcela de toda a diversidade que existe na Terra. E as dificuldades no cultivo desses micro-organismos que são representativos do nosso macroambiente e do nosso organismo, ela traz alguns impactos, como, por exemplo, a pipeline dos antibióticos, tendo a última classe de antibióticos eficaz sido descoberta no ano de 1987, e também ela limita o nosso entendimento sobre o papel desses micro-organismos na simbiose e na disbiose do microbioma humano. A abordagem de técnicas moleculares como o sequenciamento e, mais recentemente, a análise de metagenômicas tornou possível a descoberta de novos filos bacterianos, de micro-organismos não cultiváveis, que, de acordo com Eric J. Stewart, são micro-organismos cujas técnicas de cultivo laboratoriais atuais não são capazes de cultivar. Ou seja, não significa que um micro-organismo não cultivável ele nunca poderá ser cultivado. E nesse contexto, nós temos a radiação de filos candidatos, também conhecida como grupo CPR, que é uma grande linhagem do domínio bactéria, composta por micro-organismos, em sua grande maioria, não cultiváveis. E eles são conhecidos apenas através de metagenômica. O genoma dessas espécies da radiação de filos candidatos, ele é extremamente reduzido e é circular. Eles foram descritos, por conta do seu tamanho diminuto, como nanobactérias. Eles têm de 200 a 300 nanômeros. Então, eles são muito pequenos quando comparados a outras bactérias. E esse tamanho reduzido deles pode estar diretamente relacionado com a sua ausência de diversas vias biosintéticas, como as vias de ácidos graxos, vias de nucleotídeos, aminoácidos. E além disso, as espécies da radiação de filos candidatos, elas representam atualmente cerca de mais de 15% de toda a diversidade bacteriana, podendo consistir em mais de 70 filos diferentes. Então, o objetivo do nosso estudo é realizar uma revisão de literatura sobre os aspectos biológicos, ecológicos e biotecnológicos dos filotipos descritos do novo filo Saccharibacteria, ou TM7, que é um filo pertencente à linhagem CPR. A revisão de literatura ela foi realizada nas bases de dados PubMed e Google Acadêmico, com artigos publicados entre 2014 e 2020, indexados na língua inglesa, e os descritores utilizados foram TM7, Saccharibacteria e Epibiontes. O filo Saccharibacteria ele é composto por bactérias gram-positivas, espécies gram-positivas, né, e tem diferentes morfotipos, podendo ser revestidas de filamentos, que no caso é o morfotipo mais abundante, bacilos em cadeias curtas, filamentos espessos e copos. Após a primeira descrição do TM7, ele pode ser detectado em diversos outros ambientes, sendo caracterizado como um filotipo cosmopolita. Ele pode ser encontrado em amostras de solo, fontes termais, tripas de cupim, em água do mar, em sedimentos do fundo do mar e também em diversos sítios do corpo humano, como trato gastrointestinal, trato genital e também na cavidade oral, onde até hoje já foram encontrados pelo menos 6 grupos taxonômicos de diferentes cepas de TM7. Em relação à distribuição de TM7 na cavidade oral, esses dois artigos, eles, por meio de sequenciamento do gene 16S de RNA ribossomal, eles nos indicam que o TM7 ele tem sido prevalente na microbiota oral, onde geralmente ele está presente em baixa abundância, correspondendo a cerca de 1%, porém, essa abundância ela aumenta até cerca de 21% em pacientes com infecções de mucosa. E abundâncias ainda maiores foram detectadas em associação à gravidade de periodontite e da gengivite.
Em relação à biogeografia do TM7 na microbiota oral, existem diversos sítios com diferentes proporções das cepas de TM7. Então, no palato duro, na tonsila palatina, na língua, você vai ter diferentes cepas em diferentes proporções. Ainda falando sobre a associação de TM7 com a doença periodontal, esse artigo aqui, ele traz dados que indicam que esses micro-organismos, eles são de baixa abundância, como eu já disse anteriormente, cerca de 1% no microbioma oral. Porém, eles aumentam em número e diversidade, né? Em doenças inflamatórias da mucosa e no biofilme associado a doenças periodontais. É, E esse é o caso, né, da cepa TM7X, também conhecida como Nanosymbacter lyticus, que foi o primeiro micro-organismo do filo TM7 a ser cultivado com seu basibionte, que é a bactéria oral Actinomyces odontolyticus. Aqui esses dados ainda eles não foram publicados, mas é só para mostrar para vocês a prevalência que a gente encontra do TM7 em biofilme. Aqui a abundância relativa de TM7 em amostras de biofilme é de 2%. E isso corrobora com os dados da literatura. Agora, já nessa outra tabela aqui, a gente pode ver que em casos de periodontite e de gengivite, é, essa abundância ela aumenta. E isso tem uma correlação significativa com a maior destruição periodontal, baseada em parâmetros de sangramento e sondagem. Bom, além disso, o TM7 ele tem um importante papel na indução de formação de biofilme no hospedeiro e na supressão da sua resposta imunológica. Isso porque o TM7X ele suprime a produção de TNF-alfa nos macrófagos. E aqui nessa imagem aqui, o interessante é a gente olhar só para aqui, para A e para a letra C, que no caso a gente tem a monocultura do XH001, que é a cepa de Actinomyces odontolítico, que no caso é o basibionte, né, o hospedeiro do Saccharibacteria. E aqui a gente tem a cocultura do XH001, né, o Actinomyces, com o TM7X. Então aqui a gente tem o basibionte e seu epibionte, que é o micro-organismo foco do nosso estudo. E aqui a gente tem a formação de biofilme na monocultura e a formação de biofilme na cocultura, numa vista horizontal. Então a gente vê que aqui o biofilme ele é mais espesso quando em cocultura, confirmando que a Saccharibacteria induz a formação de biofilme. Então a gente pode concluir que espécies de TM7 podem modular a microbiota local através de seu impacto na fisiologia do hospedeiro. E essas interações elas estão apenas no início de serem desvendadas. Estudos futuros poderão fornecer novos dados sobre interações e distribuições desses consórcios no meio ambiente, bem como o papel destas na homeostasia ou de biose do microbioma humano e ambiental. Podemos concluir, por fim, que é uma nova etapa na microbiologia moderna, na qual o desenvolvimento de novas técnicas de cultivo vai permitir o estudo desses micro-organismos e a melhor compreensão da sua etiopatogenia. Obrigada.